Verso 24, tendo abandonado completamente os objetos nascidos das fantasias, fantasias são os nossos desejos, né? Aversões, preocupações, as fantasias de que se eu obter isso e aquilo, aí sim, né? Eu estarei feliz definitivamente porque eu encontrei a minha alma gêmea, né? O amor da minha vida, etc., né? Então, abandone completamente todos os desejos nascidos dessas fantasias, né? Traga sua mente, arrasta sua mente para o seu Nididhyasana. Tire ela do mundo, né? Removendo o contato dos seus órgãos dos sentidos, e você faz tudo isso através do poder da mente, a força de vontade, né? O seu livre-arbítrio, porque compreendeu a importância desse trabalho de restringir os órgãos dos sentidos e a mente, restringir, disciplinar, educar, né? Os órgãos do sentido e a mente, os pensamentos e emoções, de modo que você não os nutra, de modo... Porque toda vez que a gente tem um pensamento negativo que produz um desconforto, se eu permito um pensamento como aquele vir, e se imediatamente eu começo a pensar nele, eu começo a pensar, e o problema, e agora, e a solução, mas eu já tentei isso e aquilo, aí a coisa vai crescendo. Esses pensamentos perturbantes vão crescendo, né? Então, esse material do subconsciente, ele vem à tona, a nossa identificação com eles vai fazer deles, né, monstros, né? Mas se nós não nos identificamos com eles, diz assim, isso é resíduo de ignorância material, mental, emocional, que ainda reside na minha mente subconsciente, ele vem à tona, mas eu permaneço, né, firme como princípio testemunha, observando este material. Mas se eu digo, este é meu pensamento, e aí eu começo a surfar naquele pensamento, entendeu? Surfando nele é uma expressão. Aí o que que acontece, Angélica? Eu me torno um com aquele pensamento. Eu totalmente identificado com o pensamento, eu estou totalmente identificado com a mente, né? Então, nesta meditação, nós sabemos que esses pensamentos, essas tendências, esses padrões, essas preocupações, né, elas vêm à tona, sim, mas nós precisamos permanecer não apegados a ele, não identificados com ele, se trazer, arrastar a mente de novo e de novo para o meu objeto de meditação. Você não quer viver. Tem uma expressão que às vezes as pessoas acreditam que seja o máximo da espiritualidade, né? No meu tempo de garoto jovem, em torno ao meu primeiro guru, a gente dizia, né? Ele nos sugeria pensar que, não, a vida é assim mesmo, você tem que fluir com a vida, do mesmo modo que a água do rio, ela flui naturalmente de volta para o oceano. Então, é uma visão bacana, né? Porque a água do rio, ela vem da montanha e ela naturalmente ela está fluindo, fluindo, fluindo para a sua fonte, que é o oceano, né? Então, nos dá a sensação não é uma sugestão, porque ela gradualmente vai te mover para a sua fonte. Não, porque você vai ser movido pela autoignorância que vai te mover para mais e mais samsara, mais e mais ignorância. Nós precisamos, no início, fazer um esforço monstruoso para não viver a vida à revelia desta ignorância cósmica, que, né, produziu este programa ignorante depositado na nossa mente subconsciente, que se manifesta com pensamentos e tendências, né, negativas, né, que causam a tristeza e a dor. Tá? Então, não caia nesse papo de que o autoconhecimento é um fluir. Você sente e flui, porque isso é conversa para enganar as pessoas, tá? Conversas superficiais. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Sim, ela vai te destruir, como diz o Gita, né? Ela vai te destruir gradualmente. Você tem que nadar contra a corrente, minha cara e meu caro. Você precisa nadar contra a corrente. Esta é a batalha entre a luz e as trevas, a ignorância e o conhecimento.
Então, nadar contra a corrente, todas as preocupações irão conduzir o seu dia a dia, porque você vive a revelia da sua ignorância. E no Gita, no segundo capítulo, Lord Krishna diz para uma pessoa que está constantemente pensando no mundo, nos objetos do mundo, ele desenvolve apego, ele nutre essas vasanas, esses apegos, né? E permanece preso e amarrado no samsara. Ele vai desenvolvendo afeição, mas ambas as energias de desejo e aversão, elas irão comprometer o corpo-mente. Porque do desejo vem uma simpatia, uma afeição, do carinho nasce o desejo, do desejo nasce o carinho, e depois disso vem a doença do samsara, que inicia com uma frustração sempre que nós não obtemos o que queremos, que quase que invariavelmente é seguida de depressão ou raiva, entre muitos outros sentimentos perturbadores, né? Essa raiva também é um pensamento construído. Todos os pensamentos negativos são construções de um processo subsequente de pensar naquele pensamento. Isso que é importante nós observarmos. O primeiro pensamento surge, o pensamento é um pensamento problemático, ele causa desconforto, e nós precisamos arrastar a mente fora daquele pensamento, a menos que seja importante focar naquele momento deliberado, naquele pensamento. Né? Como no caso, às vezes eu digo, não, agora eu vou pensar no meu problema porque eu vou fazer mais um esforço para tentar resolver. Né? Caso contrário, você simplesmente arrasta a mente para os pensamentos que te libertam. Portanto, nunca fique muito preocupado com uma segurança no futuro, uma alegria no futuro, pois assim você não ficará deprimido e frustrado. Não permita que esses pensamentos, né, ocupem todo o seu processo mental. Todos esses pensamentos negativos, né, eles são nutridos por nós. No início, um pensamento é somente um pensamento, mas imediatamente nós podemos sentir a energia desse pensamento. Se a energia produz conforto ou desconforto, tá? Alguns pensamentos podem produzir conforto, mas são pensamentos ainda a serem evitados porque são fantasias a respeito do sucesso. Os pensamentos negativos são fantasias a respeito desta tragédia, deste fracasso. Então, principalmente esses pensamentos que deprimem a mente precisam ser evitados, porque eles são fundamentalmente uma energia, um pensamento. Você evita de transformá-los num complexo, né, que muito frequentemente é referido como samskaras. Não é mais uma memória subconsciente, uma vasana, mas é uma coisa que foi crescendo, uma energia que foi crescendo para criar um padrão extremamente negativo e nocivo para a minha saúde mental, emocional e intelectual, né? Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade é não cooperar com a construção desses monstros, né, que nós nutrimos, né? Abandona os desejos e as fantasias, retire os órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos são as portas, né, que nos conduz, que nos conecta com o mundo externo. E existem pensamentos que já residem no corpo sutil, no corpo causal, né? Você fecha o portão para com o mundo e depois você vai lidar com um portão que conecta, né, a sua mente consciente com a sua mente subconsciente, porque depois que você fecha o contato com o mundo, você tem o mundo ainda presente na sua mente, né? Então, o controle dos órgãos sentidos físicos é o início, o controle dos pensamentos é o estágio seguinte, né, que é um pouco mais difícil, porque é mais sutil, porque esses pensamentos, esses padrões, eles surgem da mente subconsciente na mente consciente, e você tem que fechar os portões, e você fecha eles através da não atenção, não engajamento a esses pensamentos, sensações, energias que são memórias sutis, né, deixadas
na minha mente subconsciente. Então, tudo que perturba, você fecha, você corta, né? Ok. Verso 25. Assim, nós precisamos retirar a mente gradativamente através desta compreensão intelectual, desta força intelectual. Ele possui, ele é dotado de força de vontade. Força de vontade é o melhor aliado do intelecto purificado. Você precisa desses dois princípios aliados para vencer essa ignorância cósmica, né? Retira a mente gradativamente do mundo, de todos esses pensamentos problemáticos, através da força de vontade, que é o maior aliado de um intelecto qualificado. Tendo feito o intelecto permanecer no Atma, no ser, você não deve pensar em mais nada, não deve permitir pensamentos intrusos. Quando? Durante o seu Nididhyasana, seja ele de 15, 30 ou 60 minutos. Por quê? Você quer digerir aquele Nididhyasana, aqueles aspectos, né? Se referem à sua natureza. Então, aqui Krishna diz que a retirada deve ser feita gradualmente. Esse é o ponto mais importante desse verso, porque ele resolve o problema da nossa frustração e expectativa, né, e desespero, porque as coisas não estão acontecendo tão rapidamente como nós queremos, né? Eu sei a frustração, eu conheço a frustração. Diversas vezes eu falei para mim mesmo: chega, eu não quero mais saber dessa história de autoconhecimento, iluminação, chega, estou frustrado, já estou nessa já dá uma década, já estou nessa já dá 2 décadas, chega, né? Mas uma vez que você tenha pego esse vírus do autoconhecimento, da busca espiritual, esse vírus, ele não te deixa realmente, tá? Eu tentei evitar, eu tentei voltar para o samsara, mas foi impossível para mim, né? Ele permaneceu ali, né? Esse desejo pela libertação do samsara, né? Então ele diz aqui que é gradual, a gente não precisa de experimentar frustração. Você tem que persistir repentinamente. Repentinamente, nada disso ocorre, a menos que o indivíduo seja altamente superqualificado, né? Você não consegue passar uma mente grosseira que está habituada a pensar no mundo mais grosseiro e no mundo sutil e pegar ela e focar ela no Atma, no ser, no seu Nididhyasana, né? Em torno à consciência e existência de natureza infinita, né? Você não consegue passar, educar a mente a permanecer firme num objeto de contemplação extremamente sutil, porque a gente tem que respeitar as nossas condições, sabendo que é um processo gradual, tá? De um momento ao outro. De um momento ao outro, a gente pode ter uma epifania, mas a epifania vem, ela pode oferecer uma experiência agradável, mas toda experiência, por natureza, não se refere à sua natureza eterna, mas todas as experiências se referem àquilo que vem e vai. Toda experiência tem um início, um meio, um fim, né? E se é uma experiência muito boa, vai te deixar com o quê? Com água na boca e um desejo para mais experiência mística, né? Que é um problema. Esta revelação é chamada Darshana Nyaya, Arundhati, que é uma revelação gradual. Isso é tão importante para a gente compreender. Eu sei que pode chocar algumas pessoas, porque um expositor do Vedanta, ele pode dizer as coisas como elas são, que é característica de um professor tradicional, honesto, que continua inspirando e motivando os seus alunos, mas ainda assim colocando as coisas como elas são. Ou um professor para ser simpático, para ser político, né? E para tentar agradar os seus estudantes, ele pode, né, colocar muito açúcar nas palavras, adoçar as palavras e apresentar as coisas de um modo, né, mais menos claro, digamos assim, né? Simplesmente para adoçar, né, a boca dos estudantes, dos alunos ou das pessoas que participam de grupo de estudo, né?
Então, não, este é um fato, é um dado de fato. Por isso que o Vedanta, apresentado realmente assim como ele é, ele não tem um apelo muito grande, né? Então, não pense que isso possa ocorrer repentinamente. Você tem que gradualmente passar por tudo isso. Revelação gradual. A mente vai se tornando gradualmente mais sutil, e mais sutil ela é, mais ela consegue compreender a natureza sutil do Atma. O Atma é definido, existe uma infinidade de definições para o Atma que serve como material para o nosso Nididhyasana. Uma delas é o Atma, o ser, a consciência, é o mais sutil do sutil. Então, como é que uma mente vai meditar, contemplar naquilo que é? A mente consegue meditar naquilo que é mais denso do que ela, porque assim ela consegue objetivar. E ela, no máximo, consegue meditar sobre a sua natureza mental, porque assim a mente está meditando no mesmo nível de frequência. Ok? Eu estou meditando com a mente a respeito da minha natureza mental. Mas se você pega a mente, que é uma manifestação de energia mais densa, e que fala, vamos meditar na sua natureza Satchitananda, que é o mais sutil do sutil, a mente não consegue entrar naquele campo e de frequência e meditar naquilo que é muito mais sutil do que a mente. O instrumento tem que sempre estar afiado para entrar naquele campo de Nididhyasana. Ah, vocês entendem? Tudo isso são verdades. Eu gosto do Swami Paramahansa porque ele apresenta as verdades. E eu gosto de elaborar de modo mais honesto possível para evitar delírio, né? Evitar fantasias que não são realísticas, que não são fundadas realmente na realidade, simplesmente para ter vocês aparecendo, né, nas aulas dos fins de semana, né? Ô, professor, essa revelação gradual aí, se você for pensar, estava pensando aqui, que o próprio Karma Yoga faz esse papel, né? Sim, o inteiro processo vedântico é um processo de assimilação gradual da natureza e a natureza de Jagata e depois a natureza de Shwara Jiva Jagata, como Satchitananda, como Brahman. Todo esse processo é gradual, é por isso que o Karma Yoga é importantíssimo e fundamental neste processo de sutilização da mente e do intelecto, né? Ele Exatamente. o Adhyaropa Pavada também, porque ele sobrepõe, depois ele retrai, né? É um método também, né, de Sim, revelação gradual. É o que sim, nós estamos lá no Mandukya Karika, então nem se diga, né? sim. Esses ensinamentos do Gita, principalmente esse capítulo 6, de exposição, de análise muito profundas, né? Muito profundas. E eu já gosto de expor. Minhas exposições são sempre, né, mais focadas na profundidade das, das declarações, né? Então, né, de ensinamento. E é natural, né? Por isso que eu voltei para o Gita, porque aqui a gente pode jogar, né, com os ensinamentos mais grosseiros a respeito de Jiva, Ishvara e Jagata, e os ensinamentos a respeito da natureza de Ishvara, Jiva e Jagata, que são os mais sutis e mais profundos, né?